Regras para a entrada de viajantes no Brasil. No vídeo de hoje eu vou te falar quais são as exigências que o Brasil pede para o controle sanitário para quem está entrando no Brasil. Seja o seu motivo você que viajou para fora e está voltando ao país, ou para pessoas brasileiras que moram no exterior e estão vindo visitar aqui no Brasil, estrangeiros que estão vindo fazer turismo aqui. Então eu vou te passar todas essas regras. Tivemos alterações no final de 2021 e que estão vigentes a partir de 2022. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno. Aqui eu falo sobre planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Vem comigo entender todas as regras que você precisa estar atento para viajar, para voltar aqui para o Brasil. Muitas vezes a gente acha que tem que fazer as pesquisas só dos países que a gente está indo visitar no exterior, quais são as exigências desses países, porém, na hora de voltar para o Brasil, nós também temos exigências. O Brasil também faz o controle sanitário para a entrada de viajantes durante a pandemia. Essas regras foram alteradas no final de 2022, no dia 29 de dezembro. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição com as regras atualizadas. Assim você pode consultar e se manter atualizado, porque pode ser que tenha alguma alteração da data que você está vendo esse vídeo até a data da sua viagem. Mas basicamente, nós tivemos a alteração aí, a mais relevante foi a obrigatoriedade do certificado de vacinação para entrar no Brasil. Então eu vou colocar aqui na tela todas as regras, seja para a sua viagem por meio terrestre ou por meio aéreo. Essas regras vão valer para brasileiros residentes aqui no Brasil e também para estrangeiros que estão vindo visitar aqui o nosso país. As regras para quem chega de avião são: todos os viajantes estrangeiros e brasileiros que estão no exterior e estão viajando para o Brasil devem apresentar à companhia aérea um teste de Covid negativo. Ele pode ser o PCR feito a partir de 72 horas do horário do embarque do voo ou o antígeno a partir de 24 horas. O comprovante de vacinação, que é o nosso certificado do Conect SUS, ele tem que ter as vacinas aprovadas pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. A segunda dose tem que ter sido aplicada há pelo menos 14 dias. E o certificado para você que é estrangeiro e está vindo para o Brasil, ele deve estar em inglês, espanhol ou português. E aí vai ser o certificado aí, oficial que o seu país emite. Ele pode ser comprovado por meio digital, através do aplicativo lá do Conect SUS, ou impresso. O que eu sempre recomendo é ter uma versão impressa, caso o aplicativo falhe, como aconteceu no ano passado. Então é muito importante ter o seu certificado impresso. Além disso, você vai precisar apresentar o formulário da Anvisa, que é a Declaração de Saúde do Viajante, o DSV, que eu já vou falar dele daqui a pouco. Portanto, são esses 3 documentos que você precisa ter na hora de voltar para o Brasil ou para você que está vindo para o Brasil: o teste negativo, PCR ou antígeno, o seu certificado de vacinação e o seu formulário da Anvisa, o DSV. Agora, se você não se vacinou ou não está com o seu ciclo de vacinação completo, tem como você vir para o Brasil e aí você vai ter que fazer uma quarentena. Essa regra da não vacinação vale só para brasileiros residentes, tá? Não vale para quem é estrangeiro, e eu vou colocar todas as regras aqui na tela. Não precisam apresentar o comprovante de vacinação as pessoas com condições de saúde que contraindiquem a vacinação. Aí, nesse caso, você vai ter que apresentar o atestado por laudo médico falando que você não pode ser vacinado por conta de algum outro impedimento, alguma contraindicação. Pessoas não elegíveis para vacinação em função da idade. Nesse caso, vai entrar crianças, que no Brasil ainda não temos a vacina para todas as idades. E aí, se o seu grupo de idade não tem a vacinação, aí não vai precisar comprovar. Por questões humanitárias, e aí, gente, eu não vou entrar no detalhe, mas são países aí que estão passando por questões humanitárias, e aí o Brasil não faz a exigência do comprovante. Países também com baixa cobertura vacinal, divulgados pelo Ministério da Saúde, e aí lá no site do Ministério tem uma lista desses países, também não precisam comprovar. Basicamente, entram aí alguns países da África, por exemplo, que não têm ainda cobertura vacinal, que eu também não vou entrar no detalhe, que não vai ser o caso aqui de 99% de quem está me assistindo. Também não precisam comprovar vacinação os brasileiros e estrangeiros que sejam residentes, isso é importante, Você tem que ser residente no Brasil e que não estejam completamente vacinados. Ou você não tomou nenhuma dose, ou tomou apenas uma dose. Nesses casos, gente, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma quarentena. Ela é obrigatória para os viajantes, que foram dispensados da comprovação do certificado de vacinação. Essa quarentena ela é de 14 dias e deve acontecer no destino final do viajante. Esse destino você vai declarar lá no DSV, que é o formulário da Anvisa, que eu já vou falar sobre ele.
Aí você vai ficar os 14 dias da quarentena. Como você pode interromper essa quarentena de 14 dias? Fazendo um novo teste PCR ou antígeno, e se ele der negativo, a partir do 5º dia você pode interromper aí do início da sua quarentena. Então, gente, essa documentação de viagem aí para o controle sanitário, quem faz a conferência dela são as companhias aéreas na hora do check-in. Isso vale tanto para a gente que está aqui no Brasil indo visitar algum país no exterior, a principal conferência é da companhia aérea, porque se você não tiver com a documentação completa, a companhia aérea não pode te autorizar o embarque, então você nem viaja. E aí você chegando no país, você tem lá o controle sanitário por amostra normalmente. Eles não fazem a conferência de todo mundo. Mas uma vez que você já foi fiscalizado lá na hora do check-in, teoricamente está tudo certo. A mesma coisa acontece para quem está indo para o Brasil. Lá no exterior, no país que você tiver, a companhia aérea vai fazer essa checagem de documentos, estando tudo ok, você vai ser autorizado o embarque. Eu estou tendo muitos relatos de pessoas que estão sendo impedidas de embarcar porque não conferiram esses documentos. O teste do Covid estava fora do prazo de validade, né? As 72 horas do PCR ou as 24 horas do antígeno. Então, gente, tem que ficar muito atento. Outra questão importante é você não agendar o seu teste. Durante a alta temporada, agora de férias, no final do ano, muita gente não conseguiu fazer o teste porque estava lotado os laboratórios na época de Natal, Ano Novo. Agora férias de janeiro, Carnaval, fevereiro, então fique muito atento. Agende com antecedência o seu teste no laboratório. Eu tenho um vídeo aqui no canal para quem está indo para a Europa, de locais, de laboratórios nas principais capitais lá da Europa. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, tem os preços dos testes. E na maioria dos aeroportos você também consegue fazer esse teste. Mas como eu disse, é importante que você faça o agendamento com antecedência. Isso porque, além de estar lotado, muitos desses laboratórios só aceitam você fazer o teste com agendamento prévio. Outros você pode chegar, mas aí cada país é de um jeito, cada aeroporto é de um jeito. O que eu tô te alertando é ficar muito atento com relação a isso para você não perder o seu voo e ter dor de cabeça com remarcação, custos adicionais para ter que estender a sua estadia no país que você está. Vamos ver aqui na tela agora quais são as regras para você que está fazendo viagem por via terrestre aqui para o Brasil. E aí vai entrar os países que são da fronteira, como Uruguai, Argentina, Paraguai. Vamos dar uma olhadinha quais são essas regras. Para viajantes que estão vindo por via terrestre, você vai precisar apresentar o certificado de vacinação, que pode ser aquele do Conect SUS, e estão isentos de apresentar o certificado as mesmas pessoas, né, naquelas categorias que eu já apresentei para as viagens aéreas. Não muda nada. Com uma questão adicional. Estão isentos de apresentar o certificado o tráfego de residentes fronteiriços em cidades gêmeas. Então, aquelas cidades de fronteiras, como por exemplo, ali em Foz do Iguaçu, que tem fronteira com o Paraguai e com a Argentina, não vai precisar dessa comprovação, desde que você apresente um documento de que você é residente fronteiriço. Ou seja, não serve para quem é turista lá em Foz do Iguaçu e quer ir para a Argentina ou para o Paraguai. É só para quem é residente lá de Foz. Ou você pode apresentar outro documento comprobatório, desde que seja garantida a reciprocidade no tratamento ao brasileiro pelo país vizinho. Ou seja, a mesma regra tem que valer para o outro país que você está visitando. Estão isentos também os trabalhadores de transporte de cargas, desde que comprovem adotar os equipamentos de proteção individual e as medidas para mitigação do contágio explicitadas pela Anvisa. Portanto, aí para a viagem terrestre, as regras estão um pouco mais brandas, né? Então fica um pouco mais fácil para fazer essas viagens, que normalmente são curtas ali na fronteira, o pessoal vai e volta no mesmo dia. Com relação ao formulário da Anvisa, o DSV, que é a Declaração de Saúde do Viajante, é uma declaração, um formulário que a gente tem que preencher antes de embarcar aqui para o Brasil. Tem gerado muita dúvida do pessoal que não está conseguindo preencher o formulário. É porque, gente, na verdade, esse formulário tem que ser preenchido 24 horas antes do voo. Você vai precisar informar lá o voo que você está pegando. Então, se o intervalo dele for maior que 24 horas, ele vai ser impedido. Você vai ser impedido de preencher e continuar a emitir esse formulário. Portanto, preencha ele com 24 horas de antecedência e você precisa informar o assento do seu voo lá que você vai ficar no avião. E para isso, você tem que ter feito o check-in para ter o número do seu assento. E aí a dica que eu sempre dou é para você fazer o check-in online, porque o check-in online normalmente com 48 horas as companhias já liberam.
E aí você vai ter o número do seu assento e aí você vai poder preencher o seu formulário com calma lá no seu computador, no seu celular. E, portanto, você não precisa esperar para fazer o check-in lá na companhia aérea e ter que ficar no aeroporto preenchendo esse formulário que vai gastar mais tempo ali na correria. Faça o check-in online e garante aí preencher com calma o seu formulário da Anvisa. Eu tenho um vídeo completo com um passo a passo de como preencher esse formulário da Anvisa. Eu passo lá por todas as questões, todas as telas. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e também na descrição do vídeo para você conferir e ver como que faz o preenchimento. Lembrando que aqui no canal tem vários vídeos sobre planejamento de viagem e vídeos sobre como viajar na pandemia, tem a playlist de planejamento de viagem, a playlist da Europa, dá uma conferida que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante na sua viagem. E se essas informações foram úteis para você, o que eu te peço é para deixar aquele like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.